Boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro debate das eleições para a escolha da presidência da Nação Fã. Hoje temos aqui a atual presidenta Nicole Flopesinger, do PFP, o candidato Ike Riqueza, do PFR, Kátia Pérez, do PDI e Will Eu Sou, do PP. Nesta fase, um candidato fará ao outro uma pergunta sobre o tema sorteado. A primeira pergunta será feita pela candidata Nicole Flopesinger e o tema sorteado foi transporte, que será feita para o candidato Ike Riqueza. Boa noite a todos. Como atual presidenta e representante do Partido dos Fãs Pobres, eu tenho o maior orgulho em poder fazer essa primeira pergunta dos transportes, ao qual o nosso partido muito importa. Eu quero saber ao Ike Riquezas o que ele vai fazer com os transportes hoje em dia. Hoje nós temos o programa Vai e Vem, o que possibilita que os nossos fãs saiam dos shows e tenham um conforto para pegar a sua van, a sua lotação e chegar ao seu destino, que é algum metrô, algum trem. Eu queria saber o que o partido dele tem a nos oferecer hoje com esse governo, caso ele seja eleito. Desculpa, agora é a hora que eu respondo. Boa noite a todos, boa noite meus candidatos e concorrentes. Gostaria de primeiro dizer que todos nós aqui sabemos que transporte não é um problema para as pessoas que são fãs ricos, tá? O problema, na verdade, são nossas limusines querendo passar nas vias públicas e as pessoas do seu partido interrompendo a nossa passagem. Obrigado, candidato. Agora a réplica da nossa candidata Nicole. Candidato, no meu partido nós vamos continuar sim com o Vai e Vem. Hoje o Vai e Vem, no meu governo, ele é um programa que funcionou e funciona muito bem. Então nós vamos manter sim, e nós vamos abominar esse uso do indivíduo. Desse uso do seu indivíduo, do nosso indivíduo, do seu indivíduo, do indivíduo geral. Agora a tréplica do nosso candidato Ike. Entendo a sua postura sobre os indivíduos, apesar de não ter entendido muito bem o que a senhora quis falar. No entanto, essa não é uma preocupação nossa, porque quando saímos do show, nossos pais ou o Alfredo sempre já está esperando para que a gente saia, a menos que tenhamos já também ele pontos, que é um dos nossos projetos para sairmos do show. Obrigado, candidatos. Agora a próxima pergunta, que será feita pelo candidato Ike Riqueza para o candidato Will Eu Sou, será do tema fome. Boa noite, caros eleitores. Fico triste de ter pego essa temática porque é algo que desconheço, não sei o que é fome. Mas de qualquer forma, como tenho que fazer uma pergunta, vou direcionar uma pergunta solicitante. Minha pergunta para o candidato Will Você é a seguinte. Senhor Will, sabemos que muitos fãs passam fome nas filas por acampar e chegarem horas antes do show. Os meus eleitores não passam por esse tipo de problema. No entanto, gostaria de saber qual a sua proposta para esses fãs que passam fome na fila. Obrigado. Primeiro, boa noite a todos e candidato, só uma correção. O meu nome é Will Eu Sou. Bom, eu sou do Partido Pop e respondendo a pergunta do meu companheiro, é o seguinte, a nossa ideia é fazer com que todos os valores dos produtos, das bebidas e comidas vendidas nas filas, tanto dentro das casas de espetáculo, sejam menores. É muito obrigado, absurdo esse candidato. valor. Agora a réplica do nosso candidato Ike Riqueza. Tudo bem. O senhor quer reduzir então os valores dos produtos que pessoas com baixa renda estão vendendo. Isso então mesmo. o senhor quer diminuir a renda dessas pessoas mais ainda. Já posso responder? Não é questão de reduzir o valor do que vai ser arrecadado. Até porque se ele reduzir o valor de um refrigerante, por exemplo, que hoje custa R$7, se ele reduzir para 3, por exemplo, mais fãs vão poder comprar. Ele vai ganhar, na verdade, na rotatividade. Na questão de vender mais e não vender menos por um valor mais alto. Muito obrigado. Agora o candidato Will Eu Sou faz a sua pergunta para a candidata Kátia Pérez. E o tema sorteado foi segurança. Bom, boa noite, candidata. E a minha pergunta sobre segurança é o seguinte. Na verdade, segurança é um tema delicado de se tratar. E em relação ao fã e ao artista,
qual seria a sua posição em relação aos seguranças dos artistas? Muitos fãs têm a intenção de chegar perto do seu ídolo, de tirar uma foto, de pedir um autógrafo. E muitas vezes o segurança não permite essa ação. O que você tem a nos dizer sobre isso? Boa noite a todos, boa noite, candidato. Eu sou do PDI, Partido dos Iluminados. E um artista iluminado, infelizmente, nem sempre pode receber um fã em qualquer momento. Então, eu concordo sim que não é sempre que você, fã aí que está nos assistindo, vai ter a chance de ficar perto do seu ídolo pop. Seu tempo, candidata. Sua réplica. Bom, na verdade isso é meio engraçado, até porque o artista, ele precisa do fã, ele precisa do seu público. Pra que colocar ele num pedestal ou no acrílico que você não consegue tocar? Eles não estão no acrílico, candidato, eles estão no palco. E assim eu acho simplesmente que mantenho aqui a minha resposta. Tenho certeza que todos os artistas concordam com isso. Não é sempre que podemos atender. A gente nunca sabe se a pessoa que está do outro lado realmente é um fã ou se é um caso tipo Beatles. Você não pode levar tudo isso ao extremo. Um pouco polêmico esse último tema. A próxima pergunta será feita pela candidata Kátia Pérez para a candidata Nicole Flopesinger. E o tema sorteado foi saúde. Boa noite a todos. Bom, saúde é um tema que também me preocupa muito o meu partido. E quero perguntar para a atual presidenta um problema que eu acho que é indiferente se é um rico ou se é um pobre. Você está lá no seu lugar e tem vontade de ir ao banheiro fazer um xixi. Qual é a solução para que os fãs não percam o lugar no que está e possam fazer a sua necessidade? Boa noite, candidata Kátia. Em primeiro lugar, essa é uma questão muito fácil de resolver. Não beber água, não beber nenhum líquido. Porque quando nós somos fãs, eu falo como uma grande fã, não tem o que a ser feito. Nós não podemos criar bolsinhas que você vai carregar para fazer o seu lugar. Nós estamos no Brasil, e no Brasil você não consegue sair do seu local. Seu tempo, candidata. Agora a réplica da nossa candidata Kátia Pérez. Engraçado que o seu governo quer dar comida, né? Quer que as pessoas se alimentem para estar no show. Como ela não vai beber água? Como que ela vai ficar desidratada para ver o ídolo? Como que a pessoa vai poder dançar single ladies? Como que a pessoa vai poder se mexer se está fraca, porque não pôde fazer a sua necessidade nem beber água? Acho que você está sendo meio irônica, atual presidenta. Candidata Kátia, atualmente no meu governo nós temos o Vale Show. Com esse Vale Show, você consegue comer, você consegue beber, sem a necessidade de sair do seu local, da sua grade, da sua terceira fila, da sua quinta fila para ir ao banheiro. Então essa sua pergunta, essa sua resposta não tem necessidade, não tem fundamento. O nosso governo sim está sendo ótimo, está sendo... Obrigado, candidatas. Agora nessa segunda fase o tema é livre, onde cada candidato escolhe para quem quer fazer a pergunta. Começando pela nossa candidata Nicole Flopesinger. Bom, eu gostaria de saber do candidato Henrique Riqueza o que ele tem a dizer sobre o fato dele ter sido, há muitos anos atrás, um candidato do meu partido, o candidato do Partido dos Fãs Pobres, que agora ele resolveu de uma hora para outra abrir o seu próprio partido, né? Esquecer das raízes que ele havia tido no nosso partido e dizer que agora ele é partido rico, que ele tem limousine, que ele tem Alfredo, que ele tem papel higiênico neve. Então eu gostaria de saber o que ele tem para dizer para a população, para os fãs, a verdade e a origem de onde ele veio. Tá bom, fala com o Barack depois sobre um debate. Caros eleitores, candidatos aqui presentes também, nunca pensei que eu ia ter que me desculpar por não comer mais pão com ovo. Chega a ser idiota a pergunta. Mas gostaria de esclarecer, primeiramente, que não uso papel neve. Na verdade, não uso papel do Brasil. Acho que é de má qualidade, sempre importo. Quando tenho a oportunidade de ir a Londres ou Miami, também compro. Seu tempo, candidato. Agora para quem você gostaria de fazer a sua pergunta? Minha pergunta vai para a candidata Kátia Pérez, do PDI. Candidata Kátia,
A minha pergunta é a seguinte: caso sigamos para um segundo turno, poderia eu fazer um pacto com o seu partido? Boa noite, candidato. Nós do partido do PDI não fazemos pacto. Não sei de onde surgiu essa ideia que as pessoas têm na cabeça de iluminados terem um pacto. Então, você pode me apoiar, será muito bem-vindo o seu apoio. Bom, a minha próxima pergunta vai para o candidato, o Will é ele. E a minha pergunta é a seguinte: sound checks é algo muito comentado entre todos os fãs, é um desejo de todos os fãs e é algo muito restrito, né? Eu acho que todo mundo deveria ter o direito de tentar comprar um soundcheck, mas ao preço de R$1.000, eu acho que está muito absurdo. Qual é o seu projeto de lei ou seu projeto para o Congresso para melhorar os soundchecks aqui no Brasil? Obrigado, candidata, pela pergunta, e a minha resposta é muito simples. De acordo com a minha campanha eleitoral, eu farei com que todos os fãs tenham o seu CUF, que na verdade é uma certidão única do fã. E com isso a gente consegue organizar melhor quem são aqueles fãs de verdade que merecem assistir aos soundchecks. E detalhe, eles terão um descontinho no valor, até porque o valor de R$1.000, como foi comentado pela senhora, realmente é um valor um pouco alto e que a gente precisa melhorar esse valor. Seu tempo, candidato. Agora a sua pergunta. Bom, a minha pergunta é para a atual presidenta, e o seguinte: por ser participante de um partido pobre, veio à tona nesses últimos dias informações que a senhora participou de um cruzeiro em Miami com uma banda pop muito famosa. O que a senhora pode me dizer em relação a isso, já que participa do Partido dos Pobres? Mas de onde veio essa verba? No meu governo, nós vamos sim manter os soundchecks, nós vamos sim manter o Bolsa Alimentação, nós vamos sim manter o Vale Transporte, nós vamos sim manter toda a diversão, nós vamos sim manter toda a sua comunicação com o fã e com o ídolo, o que é muito importante no meu governo, que é o direito de todos os fãs e de todos os ídolos, tá? Então essa pergunta que o candidato Will, fez a pergunta pra mim, é um pouco complexa de responder. Até porque eu gostaria de chamar a candidata Kátia Pérez para também fazer essa resposta, né? Responder essa pergunta, porque afinal de contas ela também esteve presente nesse suposto cruzeiro. Eu estive presente, candidata, mas eu faço parte de um partido que tem verba. Os iluminados são pessoas iluminadas, nós temos verba. Eu estive lá sim, com o apoio do meu partido. Mas a senhora outros diz, eu não finjo quem sou eu. Eu não finjo quem sou eu como candidato Wake. Ele sim finge quem é ele. Ele sim tem um passado que ele esconde do povo. O povo não tá vendo quem ele realmente é. Entendeu? Então, eu acho assim, eu tô Quem que querendo realmente apenas... poderia ser? Você... Um pobre que virou rico. E todo mundo que é pobre pode virar rico. E vir pro partido Mas rico. você Todo mundo, ó, era Dubai, pobre show e em você Dubai. não admite que você era pobre. Você não admite, você não Estamos coloca aqui isso na sua para falar do cabeça, você não presente e do diz, futuro. você não Eu não tô ajuda aqui para os seus, falar. Os seus fãs projetos são pobres. futuros. Os projetos são para que os fãs possam ir em shows em Dubai, Os fãs ricos, mas os fãs possam ir em pobres. shows em Miami, Londres, Paris. Inclusive, eu quero chamar o candidato também, quero passar uma pergunta para ele, já que estamos falando de verba, né? Ele disse desse CUF. CUF, o que será CUF? Como ele vai poder identificar que aquele fã é um fã antigo, é um fã que acompanha o seu ídolo desde o início? O que seria esse CUF? Que é um CUF, né? Afinal de contas, que é um CUF. O candidato, o Will ele está sendo um pouco preconceituoso, né? Afinal de contas, como que ele vai dizer quem que é um fã bom ou quem não é um fã bom? Eu acho que essa que é um Isso parte... varia bastante. Podemos falar, por ponto de exemplo, vista. pelo Porque, partido na verdade, dos Illuminati. Fã rico Não, tem que ter fã valor. antigo, eu tenho que partido falar. dos Ele Ele é um pobres, ele ele sabe quer Fã nada. rico tem que ter vantagem. Até porque ficar na quem é frente. Não, ele tem que chegar na caixa do sorte, mas ele não precisa pagar o valor absoluto pra O fã não vai chegar Não. no de verdade. Olha, Eu você só pode quero parar ver pra fãs que você. chegam. O clima esquentou um pouco, afinal o tema livre é sempre muito polêmico. Voltaremos daqui a pouco com as considerações finais.
Obrigado, candidatas. Me desculpe, pois nosso tempo é muito curto, afinal o tempo é dinheiro. Agora cada candidato tem 30 segundos para falar sobre suas propostas. Caros eleitores fãs, vote 67000, o partido do Will. Com ele você terá acesso ao seu CUF, a certidão única do fã. A certidão única do fã te dará direito a melhores condições para comprar ingressos para os seus shows, melhores camarins para você ter acesso ao artista com foto, autógrafo, tudo que você quiser, lógico que no período estipulado. Você vai ter também direito aos soundchecks, isso tudo a gente vai conseguir organizar direito a partir do seu CUF. Então vote no Will. Queridos fãs pobres, queridos fãs unidos, fãs da grade, fãs suados, eu peço o seu voto para continuarmos nessa caminhada, para continuarmos juntos e unidos para sempre, sem ser intimidado pelo partido oposto. Eu peço o seu voto para que nós possamos viver e conviver num show mais agradável, mais unido e mais feliz. Vote em mim, 0800 00. Nicole? Queridos eleitores, fãs, conto com o seu voto para o Partido dos Iluminados. Você é artista, você que também quer um segurança sempre ao seu lado. Eu apoio o segurança estar sempre com você. Eu também sou totalmente a favor de uma grade separando o fã do seu ídolo, mas que as pessoas possam ter um espaço melhor na área VIP, que o soundcheck custe um valor favorável, tanto para o fã quanto para o artista. Conto também com o patrocínio sempre de grandes marcas. Não deixe, vote em mim, vote Triângulo, vote Pessoas Iluminadas. Contamos com a Caros amigos eleitores, sabemos que questão de condição nós já temos. Podemos ir para shows, soundchecks, pista VIP. A proposta, na verdade, aqui é que a gente possa ter mais segurança e conforto nos shows, que a gente não fique cheirando suvaqueira, lidando com gentinha no show, que a gente possa ser servido champanhe, que a gente assista ao nosso ídolo tranquilo, sem ninguém perturbando, nem esbarrando, nem suando em você. Então, você que está aí em Dubai, Budapeste, está em Miami, vocês todos venham dia 3, voto 777, para a gente ter mais riqueza. E esse foi o nosso primeiro debate com os candidatos à presidência da Nação Fã. Votem conscientes. Tenham todos uma boa noite e até o nosso próximo debate. Pra me ver dançando.